Fala pessoal, aqui é o Luan e seja muito bem-vindo ao LDev Gamer. Hoje eu quero falar sobre o level design de Halo Campaign Evolved, o remake do primeiro jogo da franquia, e falar um pouco da minha experiência que eu tive com ele. Antes do lançamento de Halo Campaign Evolved em julho de 2026, eu nunca tinha jogado Halo. Esse foi o meu primeiro contato com a franquia. E eu gravei um vídeo aqui no canal fazendo uma análise justamente desse remake do primeiro Halo Combat Evolved, lançado originalmente em 2001. Caso você ainda não tenha visto esse vídeo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas eu já adianto uma coisa, eu gostei muito de Halo, mas nem tudo é perfeito em Halo. E foi justamente jogando que eu comecei a perceber alguns problemas que me fizeram pensar bastante sobre as escolhas de design do jogo. Então hoje eu quero falar especificamente sobre uma coisa: o level design de Halo Campaign Evolved. A Halo Studios fez um trabalho muito interessante ao recriar a experiência do primeiro jogo utilizando todo o potencial da Unreal Engine 5. A estrutura dos mapas originais foi mantida, então quem já conhece Halo Combat Evolved provavelmente vai reconhecer o jogo imediatamente. Mas ao mesmo tempo temos gráficos e sons muito mais modernos, uma iluminação completamente renovada e uma série de elementos visuais que ajudam a trazer essa experiência para os dias de hoje. Além disso, o jogo possui 3 missões bônus inéditas que expandem a campanha original e apresentam novos elementos dentro desse universo. E é justamente aí que eu quero começar a falar sobre o level design. Halo é um FPS de ficção científica que usa uma progressão linear. Você recebe objetivos bem definidos e eles ficam visíveis na tela durante a missão. Então, em teoria, você sabe o que tem que fazer. Mas uma coisa que eu achei interessante é que mesmo com essa estrutura linear, os mapas conseguem passar uma sensação de exploração. Você está dentro de uma estrutura gigantesca em formato de anel, que é o próprio Halo, no meio do espaço, e muitas vezes não sabe exatamente o que vai encontrar pela frente. E isso quebra um pouco aquela sensação tradicional de FPS, em que você simplesmente vai do ponto A até o ponto B. Em Halo você sobe, depois desce, volta, avança novamente, passa por rampas, desníveis e diferentes caminhos. E isso cria uma dinâmica muito interessante para a movimentação. O problema é que essa liberdade também pode acabar gerando confusão. Em alguns momentos eu tive bastante dificuldade para entender para onde eu deveria ir. E acho que isso acontece por dois motivos principais. Primeiro, existem cenários bastante escuros. Segundo, alguns ambientes parecem ter sido construídos quase como um labirinto. Você passa por determinados lugares, depois volta por eles, entra em outra área e quando percebe já perdeu completamente o senso de direção. E aí você acaba passando várias vezes pelo mesmo lugar até conseguir entender onde que você tá. E pelo menos para mim, a bússola não ajudou muito nessas situações. Ela tá ali, mas nem sempre consegue resolver o problema de você simplesmente não saber como chegar até o objetivo. E aí surge uma questão interessante: até que ponto essa sensação de estar perdido é uma escolha de design para reforçar a exploração e até que ponto ela simplesmente atrapalha a progressão. E esse problema de progressão não acontece apenas por causa dos mapas. Os próprios combates também interferem bastante na maneira como você consegue avançar. Na primeira missão, os inimigos são bem fáceis de derrotar, só que não demora muito para o jogo aumentar bastante o nível de dificuldade. E em determinados momentos, os obstáculos dos inimigos ficam tão difíceis que você começa a morrer várias vezes seguidas, especialmente quando está chegando perto do fim do jogo durante as últimas missões. E isso testa bastante a sua perseverança e a sua paciência também. Halo não vai te deixar zerar ele tão fácil assim, não sem passar por algumas frustrações. O problema para mim é que essa dificuldade nem sempre parece acontecer de maneira gradual. Existem situações em que você está cercado por uma quantidade enorme de inimigos e começa a ficar sem munição. Isso é estranho porque durante boa parte do jogo, Halo é bastante generoso em te dar armas e munições pelo cenário. Só que quando isso não acontece, principalmente durante um combate mais difícil, isso pode afetar a sua progressão de maneira muito brusca. E aí você começa a pensar: tá, e agora? O que eu faço? Você precisa encontrar uma alternativa para continuar. E eu não consegui entender completamente se essas alternativas foram planejadas pelos desenvolvedores ou se são simplesmente aqueles jeitinhos que o jogador precisa descobrir para conseguir passar. E isso para mim é uma questão importante de design, porque existe uma diferença entre um jogo te obrigar a pensar em uma solução diferente e um jogo te colocar em uma situação em que você precisa improvisar porque a solução convencional simplesmente não está funcionando. E uma das soluções que você começa a descobrir intuitivamente é fugir. Em vez de tentar enfrentar todos os inimigos, às vezes a melhor alternativa é simplesmente sair correndo. E o próprio jogo parece sugerir isso em alguns momentos, principalmente quando os Covenant estão lutando entre si ou aparecem em maior número. Você percebe que não necessariamente precisa entrar em todas as batalhas. Às vezes é melhor esperar, deixar os inimigos se enfrentarem e aproveitar a oportunidade para avançar. Só que mesmo quando
quando você tenta fazer isso, existem situações em que os inimigos conseguem te alcançar antes que você consiga passar por eles, e aí você acaba sendo encurralado novamente. E tudo isso aconteceu comigo jogando no modo normal. Agora imagina se eu tivesse aumentado a dificuldade. Eu acho que a experiência poderia ter se tornado bastante frustrante. Outro ponto que me chamou a atenção foi o ritmo. A gameplay de Halo é muito divertida e existe uma variedade enorme de armas espalhadas pelos cenários, mas em alguns momentos eu tive a sensação de que o ritmo acelerado dos combates acaba deixando algumas situações um pouco atrapalhadas. Tem momentos em que você precisa mirar com cuidado, e isso é ótimo porque aumenta o desafio, só que quando os inimigos começam a surgir de maneira desenfreada de todos os lados, você pode chegar em uma situação em que não consegue mirar direito, não consegue fugir e também não consegue simplesmente absorver todo aquele dano com o traje do Master Chief. E aí acontece aquilo que todo jogador conhece: você morre, volta para o último checkpoint, tenta novamente, morre outra vez e tenta de novo, e depois de algumas tentativas finalmente consegue passar. Agora, se isso acontece ocasionalmente, faz parte do desafio. O problema é quando essa situação começa a quebrar o ritmo da campanha, e esse foi um dos pontos que mais me incomodaram em Halo. E aqui eu preciso contar uma situação que aconteceu comigo. Enquanto eu estava jogando, eu encontrei uma situação que me fez pensar: será que isso aqui é um bug? Na missão dos traidores, eu cheguei em uma plataforma onde eu precisava usar uma Banshee para atravessar até o outro lado. Só que tinha um pequeno problema: a Banshee estava destruída, e eu não sei se foi eu que destruí acidentalmente ou se foram os Covenant. O fato é que não tinha como usar aquela nave e eu também não conseguia atravessar de outra maneira. Então eu tentei voltar para o último checkpoint, mas não adiantou. Eu continuava naquela situação, sem Banshee, sem outro caminho e sem conseguir avançar. No final, minha única alternativa foi reiniciar a missão. Isso me deixou bastante preocupado, porque imagina se o jogo não tivesse uma maneira de reiniciar a missão. Eu poderia simplesmente ter ficado preso naquele ponto e ter que reiniciar o jogo desde o início. E essa é uma situação muito complicada em um jogo que depende tanto da progressão pelas fases. Eu não estou dizendo que isso necessariamente seja um bug, porque eu não tenho como afirmar exatamente o que aconteceu, mas no mínimo foi uma falha de progressão que me fez pensar bastante sobre como determinadas situações estão estruturadas. E para mim esse tipo de coisa não deveria acontecer. E aqui chegamos a uma conclusão importante. Depois de falar tudo isso, será que eu acho que o level design de Halo é ruim? Não, muito pelo contrário. Eu acho que existem ideias muito boas aqui. A estrutura dos mapas cria uma sensação interessante de exploração, os ambientes são visualmente muito diferentes entre si. Você sobe, desce, volta, atravessa instalações, entra em áreas abertas e em determinados momentos realmente sente que está explorando um lugar desconhecido. O problema é que em alguns momentos essa mesma liberdade acaba trabalhando contra o jogador. Você pode se perder, pode ficar sem saber para onde seguir, pode ser cercado por inimigos, pode ficar sem munição e pode acabar preso em uma situação que interrompe completamente a progressão. Então, para mim, o problema não é necessariamente a ideia. O problema está na execução de algumas situações específicas. Como eu já falei em outro vídeo, eu gostei muito de Halo, e acho que isso torna essa análise ainda mais interessante para mim, porque eu nunca tinha jogado nenhum jogo da franquia antes. Eu entrei sem grandes expectativas e saí querendo conhecer os outros jogos, mas isso não significa que eu vou ignorar os problemas que eu encontrei. Por mais que eu tenha gostado da história, da gameplay, da ambientação e do visual das fases, existem algumas decisões de design que poderiam ter sido melhor executadas. A dificuldade de alguns combates, a falta de munição em determinados momentos, a confusão para encontrar o caminho, o ritmo acelerado de algumas batalhas, e no meu caso aquela situação em que eu fiquei completamente bloqueado por causa da Banshee. Tudo isso são problemas que não dá para simplesmente ignorar, mas também não foram suficientes para estragar a experiência. E talvez esse seja o ponto mais interessante. Mesmo com esses problemas, Halo conseguiu despertar em mim uma coisa que eu não esperava: curiosidade. Tem algo em Halo que faz você querer voltar e jogar de novo. Eu quero conhecer os outros jogos da franquia, quero entender melhor esse universo, quero descobrir o que acontece depois, e pra mim isso já diz bastante sobre a qualidade da experiência. Então, se você nunca jogou Halo, assim como eu acho que vale muito a pena dar uma chance pra campanha Evolved. Mas agora eu quero saber de você. Você também percebeu algum problema no level design de Halo? Teve alguma situação que te deixou perdido? Algum combate que fez você morrer várias vezes? Ou teve alguma coisa no jogo que simplesmente fez seus olhos brilharem? Me conta aqui nos comentários, porque eu quero muito saber como foi a experiência de vocês. E se você quiser comprar Halo, eu deixei os links aqui na descrição, também no primeiro comentário fixado. É só escolher a sua plataforma. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo.